Então, como a minha habilitação já tinha alterado, eu tinha parado de andar de moto, então eu já estava oficializado para a empresa, pelo departamento médico, a poder trabalhar de casa. Então assim, como estava sem a moto mais, então eu só acho que no último dia provavelmente que eu andei de moto, eu só passei lá no departamento médico, conversei com o meu gerente da época, falei, cara, então hoje está sendo o meu quase último dia aqui, agora a partir de amanhã e do restante do ano e dos posteriores enquanto eu estiver por aqui, eu não venho mais para cá diariamente, nem semanalmente, possivelmente nem mensalmente também. Agora eu devo vir aqui só em momentos esporádicos, quando você me falar que tem alguma reunião importante para eu participar, que seria interessante eu participar. Do contrário, eu vou estar a pé, eu não vou vir mais aqui não. Para eu ir de Uber para lá ficava caro pra caramba. Então eu acabei abrindo mão dessa parte aí, de não ir mais para lá, ficando trabalhando 100% do tempo de casa. Como eu já tinha toda a estrutura em casa para isso e eu já tinha trabalhado, já trabalhava várias vezes em casa, só não tão frequente assim, mas eu já trabalhava, então não foi muito trabalhoso para eu me adaptar a isso, e inclusive para o pessoal de casa acostumar com aquela minha presença não presente, para ninguém ficar me pedindo para fazer nada, ficar me interrompendo para tentar fazer serviços de casa e deixando de trabalhar. Então, não foi algo muito impactante aqui dentro de casa. E aí também eu já aproveitei que aí eu já estava com a habilitação e tudo mais, eu comecei a correr atrás para comprar um veículo adaptado. Então assim, procurei alguns modelos lá e tudo mais. Então procurei da Hyundai, procurei da Honda. Entendeu? O telefone parou de tocar. Procurei da Honda e procurei da Peugeot, procurei alguns modelos de veículo e eu acabei optando por pegar um veículo da Honda. Eu acabei pegando o Honda Fit. E não foi nem por causa do preço em si, porque os outros, se eu comparasse, por exemplo, com um HB20 da Hyundai, era 10 mil reais mais barato. Porra! Tudo isso? O top da Hyundai com o top da Honda. 10 mil? Talvez um pouco menos, mas era mais barato. Mas eu acabei não pegando ele, pegando da Honda, por quê? Questão que ia dar um puta de um trabalho para conseguir comprar. Não sei se hoje em dia ainda está assim, ou se já ficou mais fácil, mas porque todas as outras concessionárias, os caras, a parte para eu conseguir os papéis e tudo mais, ficava tudo 100% na minha responsabilidade. Então eles só passavam a lista de tudo que eu precisava levar para eles e eu que tinha que correr atrás desses papéis. E cara, é bastante coisa, especialmente se você está trabalhando, dá um puta de um trabalho, porque você tem que passar no cartório, catar uma porrada de papel levando do cartório, tem que passar no prédio da Receita Federal, no prédio do Ministério da Fazenda. Eu não sei se é mais de uma vez, não tenho certeza se você passa no cartório, aí passa na Receita, aí depois vai para a Fazenda, aí volta para a Receita. É um troço chato pra caramba e é muito papel. Então a chance de você chegar num desses locais faltando algum papel e depois você ter que voltar de novo para lá com o papel que está faltando, depois você volta lá para pegar o papel e você tendo que se ausentar no seu serviço para você resolver esse problema, não é uma coisa muito legal. E no caso da Honda, eles já tinham, acho que acredito que tem ainda até hoje, o serviço deles para fazer essa compra de veículo adaptado, e eles já têm o despachante deles lá para fazer essa parte para a gente, e como eles costumam dizer, supostamente de graça.
provavelmente você paga esse serviço no meio da compra do veículo e você não percebe. Mas eles falam que é de graça. De qualquer forma, eles falam que é de graça, eles não estão cobrando no papel, então você finge que você acredita nisso e fica tudo certo. Mas eu acabei optando só mesmo pelo fato da não dor de cabeça que eu ia ter correndo atrás desses papéis. Então eu dei entrada lá ainda, acho que em junho de 2014 foi quando eu acertei com a Honda para comprar esse veículo. Ele pegou e me passou que normalmente esse processo demora algo em torno de uns 3 a no máximo 4 meses, entre o dia que eu entreguei os papéis até o dia que sai os papéis para poder comprar o veículo. Eu não sei se é quando sai os papéis ou até o carro chegar dentro da concessionária mesmo. Mas ele me passou algo em torno de 3 a 4 meses. Mas ele pegou e falou, cara, mas esse seria o tempo normal. Mas como 2014 é o ano de Copa do Mundo, que já está para começar, ano de eleição, então assim, provavelmente esse tempo aqui que eu estou te passando vai se estender para um tempo um pouco maior. Vai durar um pouco, vai demorar um pouco mais para acontecer. E realmente demorou. Somente em dezembro que eu recebi os papéis, recebi o contato dele lá, falando que estava tudo 100% certo e tudo mais. Estava só esperando o veículo chegar na concessionária. Eu só fui pegar ele em janeiro de 2015. Então foi um processo bem grande. Então se, por exemplo, eu estivesse dependendo do veículo para alguma coisa, eu ia me lascar legal, porque foram praticamente 6 meses aí aguardando. Mas como eu estava trabalhando de casa e estava tudo acertado no serviço para eu fazer essa parte, então não me pesou muito. E como eu já não estava saindo de casa para nada, mesmo andando de moto, já não estava mais saindo, então não me impactou muita coisa o fato desse tempo ter ficado sem o veículo. Uma outra coisa que em 2014 eu comecei a fazer foi com relação a começar a tomar banho, da forma que eu estava tomando banho. Como eu comentei, eu já estava com dificuldade para ficar em pé parado. Andando, até conseguia ficar andando ainda encostado numa parede, uns minutinhos aí, uns 10, 15 minutos aqui encostado na parede, conseguia dar uns passos. Ou um apoio legal, que por exemplo, eu estou olhando para baixo aqui que o computador está marcando aqui algumas coisas, eu achei que era algo que estava requerendo minha atenção. Se eu tivesse, por exemplo, no mercado, segurando no carrinho do mercado, eu conseguia ficar até meia hora andando assim, depois cansava e já era. Então, para tomar banho, ficar em pé, parado, eu não conseguia mais ficar mais do que 2 minutos em pé parado. Então, não estava conseguindo mais, não ficava legal. Então, assim, eu comecei a tomar banho, eu arrumei uma cadeira de praia, naquele primeiro momento. Eu arrumei uma cadeira de praia, deixava na cadeira, ou deixava no banheiro, no box, e tomava banho sentado. Eu não conseguia mais ficar em pé. Posteriormente, isso eu precisei fazer mais algumas adaptações, mas no começo foi só dessa forma mesmo. Por último também, ainda acho que foi já no final de 2014, só para finalizar, eu tive meu terceiro surto também da esclerose. Foi uma coisa bem legal, como eu já estava acostumado nesse terceiro, diferente dos 2 primeiros ainda, que estava meio novidade assim, alguns sintomas, algumas coisas. Então no terceiro eu já estava mais familiarizado com o que acontecia comigo, o que eu deixava mais de fazer quando estava no processo do surto. Então assim, eu já poucas horas depois que eu comecei a ficar ruim, que eu já sabia que eu estava ruim porque eu estava em surto, eu já fui para o hospital em São Paulo, porque aqui em Guarulhos, como eu já comentei, não ia ter ninguém para me ajudar. Então eu fui lá para São Paulo, fiquei internado lá. No meu caso também foram só 3 dias novamente.
E aí depois desses 3 dias eu retornei 100% para casa de novo. Depois eu dando uma lida aqui a respeito na época, eu vi que esses tratamentos lá com o medicamento, que eu não falo o nome do medicamento, que é feio pra caramba, eu não vou conseguir dizer, do jeito que eu tô aqui, que palavras muito mais simples eu já tô me enrolando para falar depois eu escrevo o nome do medicamento aqui embaixo aqui para vocês verem. O nome do medicamento é ruim pra caramba, de falar. Então eu já sabia como funcionava comigo esse negócio, esse processo. Então peguei, fui lá, fiz os 3 dias. Poderia se estender até 5 conforme a sua situação, conforme o que o médico que te acompanhasse na internação visse que fosse necessário ou não. Para minha sorte, nenhuma das vezes foi, e ainda continua não sendo necessário mais do que 3 dias. Então fiz os 3 dias, retornei para casa, muito melhor do que quando eu cheguei lá. Ainda diferente do início lá, que eu comentava que eu tomava o medicamento e dava vontade de sair correndo. Na época eu já não conseguia mais sair correndo, não estava mais usando a cadeira, mas poderia até vir a vontade de sair correndo, mas aí não conseguia malhar e andar direito, né? Então acho que nem passava essa vontade. Mas esse foi acho que o último fato importante de 2014. Então vou finalizar o vídeo por aqui e no próximo eu inicio o relato do ano de 2015. Então, até mais para vocês.